Hoje chegamos ao final do nosso seminário A Diáspora Africana e a Formação Econômica, Social, Política e Cultural Brasileira. Hoje é o nosso episódio da parte 6, a última parte. Sei que vai deixar muita saudade, mas acompanhe esse episódio de hoje, que ele é muito importante. E o nosso episódio de hoje, eu estou chamando de Liberdade, Crescimento Econômico Brasileiro, Racismo, Preconceito, Invisibilidade e Luta pela Igualdade. Esse é o nosso tema pós-abolição. Antes de adentrarmos ao nosso tema, vá aqui embaixo do nosso vídeo, clique em inscrever-se em nosso canal, no sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e curta, dê o joinha se você gostar do vídeo. Bom, o Brasil sai da sua abolição, passa pela grande crise do café em 1929. O Brasil adentra uma nova república, porque o Brasil tem sua proclamação em 1889 e o seu atraso vai até 1930, quando você começa a construir outra concepção de nação. E na década de 1930, eu já falei no vídeo de ontem, na parte 5, do crescimento, do começo da industrialização no Brasil. Mas o Brasil, em 1937, começa seu grande período de industrialização. Getúlio Vargas instala um Estado novo, instala a ditadura em 1937. Getúlio Vargas cria um órgão chamado DASP, que é o Departamento de Administração e Serviços Públicos. Era um órgão que cuidava de toda a gestão pública. Era o órgão que cuidava da implantação das empresas estatais. Por que nós precisávamos disso? O Brasil começa a sua escalada e um economista lá do século XX chamado John Maynard Keynes, ele cria o Estado do Bem-Estar Social, que nós temos vídeos falando sobre o Estado do Bem-Estar Social. E Keynes, ele cria esse Estado do Bem-Estar Social, que vocês vão assistir muitos vídeos aqui nossos sobre o tema. E o Brasil se incorpora a esse Estado do Bem-Estar Social. Começa o seu período de industrialização com a luta pelo petróleo é nosso, com a luta pela implantação das siderúrgicas, das grandes estatais que Vargas começa a implantar no Brasil. O Brasil do crescimento econômico e do aumento do tamanho do Estado para atender às grandes demandas sociais e econômicas. Era o Brasil dos grandes direitos sociais, Vargas com o seu trabalhismo. Era o Brasil das férias remuneradas, do 13º salário, do salário mínimo. Era o Brasil que avançava.
Mas, ao mesmo tempo que esse Brasil avança, levando direitos para os trabalhadores, os pretos e pretas libertos, livres, continuam à margem da sociedade. Por isso que o nosso tema é abolição, crescimento econômico, racismo, preconceito, invisibilidade e luta pela igualdade. Nós ficamos à mercê do desenvolvimento, nós ficamos à mercê da completa falta de assistência do Estado. Em 1946, na luta pelo petróleo é nosso, você tem uma nova Constituição, a Constituição de 1946. Em 1946, um grande deputado baiano, escritor, um dos grandes responsáveis pela propagação da cultura afro no Brasil e no mundo, um baiano de Ilhéus, Itabuna, ele é dos dois, Jorge Amado. Jorge Amado apresentou um projeto de lei que obrigava o respeito ao culto de qualquer natureza. Embora comunista, depois se converteu ao candomblé e respeitou como ninguém a cultura afro-brasileira. Era o Brasil da energia elétrica, era o Brasil do petróleo, era o Brasil das estatais. Vargas criou mais de 500 empresas estatais. Era o Brasil que crescia, mas o negro à margem, embora com a luta ferrenha desses brilhantes que eu falei aqui, como Jorge Amado. A liberdade de culto foi muito importante para a cultura afro-brasileira se sedimentar. Olha só, o Brasil dá sua caminhada para o crescimento, mas com os negros à margem. 1950, na década de 50, Vargas volta ao poder. E Vargas volta ao poder desta feita pelo voto direto. Vargas instala Petrobras. Vargas dá uma expansão na economia brasileira, mas isso não quer dizer a inclusão do negro. Na década de 50, nós tivemos expansões com Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a criação da Sudene, com grandes economistas fazendo um projeto de desenvolvimento, mas o negro sempre esteve à margem dessa sociedade dita desenvolvimentista. E esta margem que nós vivemos, nós fomos nos fortalecendo. Vem a ditadura militar, e a ditadura militar implanta em 1964 o capitalismo financeiro. Imagine os senhores que o Brasil, em 1964, não tinha Banco Central, e o Banco Central fora criada em 1964. Toda a estrutura do sistema financeiro nacional, capitaneado pela missão Rockefeller, que se instalou no Brasil a convite da ditadura para fazer o sistema financeiro nacional. É aí que eu crio todos os tipos de bancos, os bancos de comércio, o banco de exterior, o banco de seguros, que gera o que a gente chama de bancos múltiplos. E os negros à margem. Os negros lutando nas suas agruras sozinhos, completamente isolados da sociedade de consumo.
porque era alijado de todo o processo de desenvolvimento. Em 1964 apresenta lutas para o povo negro, negra e para todos os que não concordavam com a ditadura. Era um novo sindicalismo, um novo movimento estudantil, a UNE, um movimento negro forte e pungente. Foi assim que nós conseguimos buscar a igualdade tão sonhada. Foi assim que chegamos à década de 70 e 80, culminando com a Constituição de 1988, que foi uma conquista pela redemocratização do país. E lá estávamos nós, negros e negras, lutando por essa liberdade. Foram esses avanços da Constituição de 88, como consta no artigo 215 e 216 da Constituição Federal, que mentiram para a gente lá na Lei Áurea. É a Constituição de 1988 que estabelece os parâmetros de certificação de territórios quilombolas, de titulação de terras quilombolas. E é na Constituição de 88 que surge um movimento brilhante lá nas Minas Gerais, em Uberaba, com o prefeito de Uberaba, um negro chamado Wagner Nascimento, que tirou de Uberaba a Carta de Uberaba para a fundação de uma instituição que cuidasse da cultura afro. E essa instituição, Sarney pegou, colocou debaixo do braço, a partir da Carta de Uberaba, e fundou a Fundação Cultural Palmares, que está sendo tão vilipendiada. Nesses 134 anos de abolição, nós temos lutado arduamente. Lutados para manter o patrimônio afrocultural. Lutado para conseguir elevar o Cais do Valongo como patrimônio da humanidade. Lutado para subir a Serra da Barriga, conquistar a Serra da Barriga e transformá-la em patrimônio do Brasil. E é em minha gestão, na Fundação Cultural Palmares, nós o elevamos a patrimônio do Mercosul. Como elevamos o Cais do Valongo como patrimônio da humanidade. O Paraty, no Rio de Janeiro, como patrimônio da humanidade. O samba de roda do Recôncavo da Bahia, o samba Partido Alto do Rio de Janeiro, o Bumba Meu Boi, a Sussa na região centro-oeste, o Marabaixo na região norte, o Jongo na região sudeste, a capoeira em todo o Brasil e no mundo, o ofício da baiana do acarajé. Você está vendo quanta coisa esses negros e negras que aqui chegaram escravizados produziram? Culminamos em 2003 com a mudança do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga o ensino da África e dos povos indígenas em todas as escolas do Brasil. É a Lei 10.639, que foi uma luta do movimento negro nas décadas de 70, de 80 e de 90, culminando em 9 de janeiro de 2003, com a promulgação da lei.
Nós precisamos recontar a história do Brasil sobre o parâmetro dos negros e negras que construíram a nossa história. Nós precisamos construir em todos os ministérios recortes raciais para implantação de políticas públicas que levem justiça social e igualdade racial. O Brasil é quilombola. O Brasil nos deve essa conta. Não pergunte a você o que você não escravizou ninguém. Claro, nós não éramos nascidos, mas você se beneficiou de tudo que o racismo produziu nesse país. Todo racismo e preconceito. Nós precisamos sim de moradias populares. Nós precisamos de esgotamento sanitário, de agricultura. Nós precisamos de pecuária para as comunidades quilombolas. Porque aquilo que disseram que a Lei Áurea iria fazer, é agora que nós temos que fazer. Nós temos que exigir dos futuros presidentes da República uma reparação violenta. Nós precisamos exigir cada vez mais que se tenha cotas e cada vez mais profundas. Porque não é possível um grupo social ser escravizado por 350 anos e não ter reparação. Precisamos reparar, porque nós construímos o Brasil. A África é forte. A África é genial. Desde a invasão árabe até os nossos dias, a África resiste. As pessoas, às vezes, não querem contar coisas maravilhosas sobre a África. Mas eu vou falar aqui algumas coisas. Você sabia que o livro de Ruth, na Bíblia, se passa na África? Vocês sabiam que uma das 12 tribos de Israel é a tribo dos Rastafares? E que vocês falam aí a todo momento, a gente falou há muitos anos, Sansão. Sansão era Rastafari, se vocês querem saber. O cabelo de Sansão era dread, porque só quem preza o cabelo são os Rastafaris. Você está vendo quanta coisa vocês precisam saber sobre África? Muita coisa. Em África que se descobre o ser humano mais antigo do planeta. É na Etiópia. A Etiópia é o país mais antigo da humanidade. Estão vendo, meus amigos? Vocês estão vendo o que representa a África? No dizer do professor Alberto da Costa e Silva, a cultura africana é mais rica do que cultura grega, do que cultura romana, do que qualquer uma. Que nós somos fortes. As comunidades quilombolas, elas existiam mesmo antes da instituição do Estado brasileiro. Por exemplo, aqui na Bahia você tem ali o Rio dos Macacos. O Rio dos Macacos, a Marinha, é depois da comunidade quilombola. Todas as comunidades quilombolas surgiram antes das instituições brasileiras. E você sabe quanto nós somos? Você sabe quantas comunidades quilombolas no Brasil existem? Mais de 6.000. Vocês sabem quantos habitantes vivem nas comunidades quilombolas?
pasmem, cai o queixo, mais de 16 milhões de habitantes do Brasil vivem em comunidades quilombolas. 16 milhões de habitantes são 4 milhões de habitantes a mais do que Portugal. Portugal tem 12 milhões de habitantes. Você está vendo? Você está vendo o tamanho dessa geografia? Nós somos 54% da população. Mas esses 54% da população ainda não representa 54% de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores. Não representamos. Nós precisamos representar na esplanada dos ministérios. Não adianta dizer que somos 54% da população quando não estamos nas posições de comando. E o que é que sobra para a população afro? Apenas secretarias, fundações que não têm orçamento? Nós precisamos comandar esse país. Em 2017, nós fizemos um convênio com o IBGE para fazer o censo quilombola, para saber tudo o que se produz em agricultura, em pecuária. Mas esse governo que está aí, vocês conhecem, não é? Nós temos que eliminar o racismo institucional na esfera pública e na esfera privada. Nós temos que estudar mais a filosofia iorubá e a filosofia de todas as nações africanas. Nós só vamos ser efetivamente um grande povo quando a gente promover a mobilidade social de nossa gente. E a mobilidade social de nossa gente, ela só virá pelas posições de mandos que nós temos que ocupar. Nós temos que ser governadores, prefeitos, vereadores, presidente de câmaras, deputados estaduais, federais. A Bahia, que se vangloria de ser um dos estados mais negros do Brasil. Eu faço a seguinte pergunta: quantos deputados negros eu tenho? Ou quantos se definem como negros? Quantos projetos de leis foram apresentados por deputados federais e estaduais baianos para proteger a população afro-brasileira? Quantos? Quantos deputados eu tenho na Assembleia Legislativa que defende a causa? Que mobilidade social vocês querem? Esta é a diáspora africana. E nós estamos atentos. Nós vamos continuar lutando a cada minuto para que vocês respeitem a cultura afro-brasileira. Porque nós chegamos aqui escravizados, mas produzimos uma das culturas mais fortes do planeta. É aqui em nossa Bahia, é aqui em nosso Brasil, que você tem as grandes manifestações culturais tombadas pelo IFAM. E eu digo a vocês que 80% é de origem afro-brasileira. É de origem africana, indígena. Dê um passeio pelo Brasil e você descobrirá coisas fantásticas da cultura afro-brasileira. Mergulhe na cultura iorubá, nas nações Banto, Fon. Mergulhem, porque eu costumo dizer que o encontro do Brasil com o Brasil só vai se dar quando a gente voltar nossos olhos para a África, porque é lá que está toda a nossa ancestralidade e todos os nossos valores. Vocês precisam entender a cosmovisão africana, como o africano pensa em relação à terra,
em relação à política, em relação à sociedade, em relação ao respeito aos mais velhos e os mais novos. Como é que o africano pensa? Eu costumo dizer que o candomblé é a única religião do planeta que preserva o meio ambiente. E mais, é a única religião do planeta que respeita os mais velhos e os mais novos. É a única religião do planeta em que a sacerdote e a sacerdotisa são chamados de pais e mães. Consequentemente, todos nós que frequentamos os terreiros somos irmãos e irmãs. Então, respeite a cultura afro-brasileira, que é a cultura verdadeiramente de formação dessa sociedade que ainda labuta para buscar uma identidade que está na cara dele. A nossa identidade é africana, a nossa identidade é dos povos indígenas. Viva o povo brasileiro, viva os indígenas, viva os negros e negras aqui instalados, e que a cultura indígena, africana e a contribuição portuguesa, ela seja eterna. Um grande abraço e fique com Deus.